Olá, amados, paz bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias e a lição de hoje é a lição de número 5, nos traz o tema o início do cerco de Jerusalém, o início do cerco final. No capítulo 21 de Jeremias nós temos a base da lição de hoje. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados e slides editáveis, o que facilita a preparação da sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Temos também o aplicativo do ebdemfoco.com. Você acessa a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do ebdemfoco.com em seu celular e acesse todos os slides e subsídios do EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, que diz: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Esse texto, Deus está falando através de Moisés para que o povo tenha responsabilidade. E Deus está ali na sua soberania, exigindo que o povo tenha responsabilidade de fazer a escolha entre obedecer a Deus e serem abençoados ou desobedecer a Deus e arcar com as consequências. Esse texto, inclusive, coaduna com os versos 8 e 9 do capítulo 21 de Jeremias, que diz: A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. A ideia aqui de Jeremias é porque Nabucodonosor está na sua última incursão contra Judá, e esta incursão, todas as três incursões, nós veremos elas mais adiante, todas as três incursões de Nabucodonosor contra Judá era uma ordem de Deus, e como ordem de Deus era para o povo aceitar, mas Zedequias e o povo está se rebelando contra Deus, se rebelando contra a ordem de Deus e contra Nabucodonosor. E Jeremias estava pregando sobre isso e dizendo: é da vontade de Deus que vocês se rendam. Se renderem, vocês serão salvos. Irão cativos para a Babilônia, mas serão salvos. Se não se renderem, vocês irão morrer. Então o povo está se rebelando contra a ordem divina e Deus está dizendo: vocês têm a escolha de obedecer a minha palavra, que é se render à Babilônia e viver, ou de se rebelarem e morrer. Então nós temos aqui Deus exigindo do povo a responsabilidade de tomar a decisão diante daquilo que Deus está exigindo. O resumo da nossa lição nos diz: o cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra Deus, Levando em conta o que eu acabei de falar do texto, Deus está exigindo do povo responsabilidade. E Ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma vida de pecado terrível
e eu já pedi, já chamei vocês para arrependimento, mas vocês não vieram. Então agora eu estou enviando Nabucodonosor, né, e os babilônicos para levar vocês para o cativeiro. Se vocês quiserem viver, vocês terão que aceitar o cativeiro e ir com Nabucodonosor de bom grado. Se vocês não aceitarem, vocês serão destruídos. E por isso o comentarista nos deixa aqui, né, o cerco babilônico contra Jerusalém e, consequentemente, a sua destruição foi resultado da desobediência e rebeldia do povo. E não é que Deus foi injusto, pelo contrário, você lendo o livro do profeta Jeremias, você entende o quanto Deus chamou esse povo para o arrependimento, mas o povo ignorou, desobedeceu e até blasfemou contra Deus. O texto bíblico da lição se encontra em Jeremias capítulo 21, do verso 1 até o verso 14, né, o capítulo 21 por inteiro. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza leia o capítulo 21 de Jeremias e também, nesse trimestre, leia o livro de Jeremias. Nossa introdução. Na lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo de seu ministério acerca do juízo de Deus estava acontecendo e prestes a alcançar o seu ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro babilônico, né, que eu falei agora há pouco. O povo estava num estado de rebeldia profunda desde Manassés, por exemplo, desde Manassés, que foi um dos pontos mais dramáticos da história de Judá, e Deus vem exortando o povo, chamando o povo para um arrependimento, mas o povo não quis se arrepender. Então Deus começou a usar a Jeremias para dizer, olha, eu vou mandar os babilônicos para levar vocês cativos, e se vocês quiserem viver, aceitem o cativeiro. Vão com eles para o cativeiro, e vocês terão a própria vida por despojo, ou seja, vocês terão pelo menos a vida, não terão bens, mas terão a vida. E se vocês não aceitarem o cativeiro babilônico, vocês morrerão. Uns morrerão pelas feras, outros pelas pestes, pelas doenças, e outros morrerão pela espada de Nabucodonosor. Primeiro tópico, conhecendo a história. Informações históricas. Vamos, nesse primeiro tópico, falar um pouco sobre questões de fato históricas, sobre esse momento da invasão e também sobre os momentos de invasão babilônicos em Judá. O ministério profético de Jeremias se deu em um tempo dispar do nosso, ou seja, diferente. Por isso, é importante conhecer alguns pontos históricos que são indispensáveis para uma compreensão melhor. Nós vivemos um abismo cultural, geográfico e histórico para a realidade desse momento em que Jeremias viveu, em que o povo de Judá viveu. Então é muito importante que a gente avalie historicamente alguns pontos, né, para a gente poder entender o contexto desta passagem, deste momento. Quando nós olhamos para o texto bíblico, sempre é importante levarmos em consideração esse abismo. Nós temos aqui uma distância muito grande de tempo, né? O tempo de Jeremias aqui é 600 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2025 anos depois de Cristo. Nós temos mais de 2.600 anos de tempo. Olha o abismo de tempo que nós temos. Nós temos um abismo literário, outra língua, língua morta. Nós temos um abismo cultural, era outra cultura. Nós temos um abismo geográfico, é completamente diferente a realidade judaica da realidade brasileira, e naquela época era ainda muito mais difícil. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, nós temos que levar em consideração todos esses aspectos para uma melhor compreensão do texto. Precisamos conhecer a respeito dos reis que ascenderam ao trono e os que foram destituídos deles, né, os aspectos políticos, os aspectos culturais do momento para entender toda essa história. Um desses reis foi Josias. Ele reinou sobre Judá por volta do ano 641 a 609 antes de Cristo. Eu gosto sempre de traçar o paralelo
dos reis de Judá a partir de Ezequias, né? Ezequias, que reinou 29 anos e foi talvez o melhor rei de Judá, o grande rei de Judá, o rei temente a Deus. Ele era filho de Acaz, que era um péssimo rei, um homem terrível, idólatra, perverso, mas ele decidiu servir ao Senhor. Depois de Ezequias, veio seu filho Manassés, que foi o pior rei da história de Judá. E depois de Manassés veio Amon, que também era um péssimo rei. E depois de Amon veio seu filho Josias, o último rei piedoso de Judá. E depois de Josias só veio os reis ruins: Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e por último Zedequias. Em seguida veio Joacás, que reinou somente 3 meses, né? Terrível também, desobediente. Em seu lugar veio Jeoiaquim, que governou durante 11 anos, seguindo de Joaquim, que reinou somente 3 meses, e finalmente Zedequias, que reinou 11 anos, sendo Zedequias o último rei de Judá, o último rei antes do cativeiro babilônico. Aqui se perde a dinastia davídica. Todos estes reis, bons e maus, eram descendentes diretos de Davi. E a partir de Zedequias perde-se esta linhagem de Davi no trono de Judá. As 2 primeiras invasões. A invasão da Babilônia a Jerusalém nas datas preditas pelo profeta só pode ser bem compreendida considerando as 3 invasões. É importante nós lembrarmos, foram 3 invasões, 3 incursões da Babilônia a Judá. E é muito interessante nós lembrarmos que o cativeiro babilônico, as incursões babilônicas a Judá, tinham como propósito fazer o povo se arrepender. Por isso, ela acontece em 3 momentos. Primeiro momento, para poder despertar o povo, fazer com que o povo entenda que Deus não estava brincando, não estava blefando. A segunda intensifica ainda mais pessoas elevadas, coisas são destruídas, os utensílios do templo é levado, mas mesmo assim o povo não se arrepende. Até vir a última incursão babilônica, que ocasionou a destruição completa de Jerusalém. A primeira invasão se deu por volta de 605 a.C., sob o reinado de Jeoiaquim, que por ação do rei do Egito foi posto rei de Judá no lugar de seu irmão Jeoacás. Jeoaquim era o rei de Judá na época da primeira incursão de Nabucodonosor da Babilônia até Judá. Jeoaquim é o rei que, dentre outras atitudes, rejeitou a mensagem de Deus e por isso foi duramente repreendido pelo Senhor com a promessa de que seria destruído. É nesta primeira invasão que o profeta Daniel e seus amigos são levados à Babilônia. Nessa primeira invasão é levado apenas nobres, jovens de primeira classe, de estirpe, né? Porque também fazia parte da cultura invasora de Nabucodonosor, né, dos babilônicos, levarem os nobres para aprenderem a cultura babilônica, para que eles, retornando para seus países, pudessem governar de acordo com os ideais da Babilônia. É claro que o cativeiro babilônico tinha um propósito divino e não cumpria apenas os aspectos ideais de Nabucodonosor. Então, quando da primeira leva o profeta Daniel, né, ainda jovem, e seus amigos, e alguns nobres são levados para a Babilônia. A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta do ano 97 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais e os ferreiros e artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. Aqui, nesse momento,
Nabucodonosor já leva pessoas que eram importantes no trabalho. Por exemplo, artífices, ferreiros, oficiais, príncipes. Na primeira leva eram nobres, agora são trabalhadores importantes, oficiais. E a ideia é desestabilizar Judá. A ideia é de Nabucodonosor superficialmente, mas a ideia é principalmente de Deus. Primeiro, leva os nobres para que o povo entenda que Deus não está brincando. Segundo, leva os utensílios do templo, leva o rei, sua mãe, leva os artistas, artífices, ferreiros, os construtores. A cidade começa a ficar sem mão de obra. Então, nesse momento, o povo já começa a perceber que eles estão indo para a ruína. Tudo isso feito paulatinamente para que o povo se arrependesse. Olha como Deus dá tempo para a gente se arrepender. Olha como quando o juízo de Deus chega, não chega de uma hora para outra. Deus dá tempo, Deus faz muitos sinais para que a gente se arrependa. Mas Judá, nesse caso, não se arrependeu. Pelo contrário, foi ainda mais desobediente. A terceira invasão. Depois do rápido e trágico governo de Joaquim, Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. Zedequias não agradou a Deus e nem se submeteu à sua palavra. E a sua arrogância o levou a se rebelar contra Nabucodonosor. Zedequias, um rei jovem, porém arrogante e estúpido, porque ele já viu tudo o que tinha acontecido a Judá. Ele viu o que tinha acontecido com as nações em volta. Ele sabia das palavras de Deus sobre se entregar, se render a Nabucodonosor. Mas ele decidiu, sendo um exército pequeno, sendo uma nação fragmentada por causa das duas primeiras incursões babilônicas, ele decidiu não obedecer à palavra de Deus e ainda decidiu se rebelar contra Nabucodonosor, como se ele tivesse alguma condição de vencer Nabucodonosor. Então, Zedequias era um rei jovem, arrogante e estúpido, que, por causa da sua arrogância e estupidez, culminou finalmente na destruição do templo, na destruição de Jerusalém e finalmente na destruição de Judá. O mau governo de Zedequias contribuiu para o aumento do pecado do povo. Deus esperando que o povo se arrependesse, porque já havia acontecido duas incursões babilônicas até Jerusalém, e Deus esperando que Zedequias se arrependesse, que o povo se arrependesse, mas não, Zedequias financiou através do seu governo, ele estimulou o pecado. Deus havia falado cerca de 150 anos antes de Zedequias que tanto as riquezas de Judá quanto seus filhos seriam levados para a Babilônia. Isaías 39:6 diz: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Deus já havia falado, e como eu tenho dito, 3 incursões, uma de pouca relevância, a outra um pouco mais drástica e a última, por fim, destruidora, devastadora. Todos esses momentos é Deus dizendo para o povo se arrepender e dando tempo para o povo se arrepender. Mas, por exemplo, o rei Zedequias, ao invés de se arrepender, ele piorou a situação. Ele piorou a situação. Deixou a situação ainda pior, o que culminou na destruição de Jerusalém. Ao longo desse tempo, o Senhor enviou profetas, chamando o povo ao arrependimento, para escaparem deste mal, mas a dureza de seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. Os profetas não só foram rejeitados, como alguns deles foram assassinados. Olha o que o texto diz de 2 Crônicas 36. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o teu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus deu tempo. Isso é uma lição muito importante para nós.
Às vezes a pessoa está no pecado e está tudo bem, está vivendo no pecado, não está morrendo, não está sofrendo um acidente, não está se destruindo, a família ainda vai bem. Não, Deus está abençoando, não, Deus está dando oportunidade, Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender, Deus está dando chances, como fez com Judá. Mandou profetas, o povo rejeitou, matou profetas. Deus então mandou Nabucodonosor na primeira vez para poder dar um choque de realidade. O povo deu aquela tremida, mas depois voltou a pecar. Depois mandou novamente, que já foi levado 10.000 pessoas, foi levado o rei, levado a mãe do rei, levado os utensílios do templo, já começou a dificultar o culto, para o povo poder se arrepender, e o povo não se arrependeu. E por fim, Zedequias ainda se rebela contra o rei, financia com as suas condutas, com as suas políticas, a piora moral e espiritual do reino. Então, não tem jeito. Chega um momento que Deus precisa executar juízo. A gente não pode pensar que porque Deus é misericordioso, ele não vai ser justo. E ele vai ser misericordioso o tempo todo com a nossa pecaminosidade, não. Que há um momento que o juízo chega. Segundo tópico, o início do cerco e as causas. Doença sem remédio. As mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamado ao arrependimento não despertaram a consciência cauterizada daquele povo, né? A consciência morta daquele povo. Diante da rejeição divina, Judá ficou exposta, pois Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia, resultando na invasão e na destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Enquanto Deus chama o povo para arrependimento, Zedequias piora a situação. Então, Deus provoca ainda mais Zedequias de modo a fazer com que ele se rebele contra Nabucodonosor. E claro, a rebelião dele contra a Babilônia resulta na, enfim, destruição de Jerusalém. O povo não só rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou, ao ponto de não haver remédio para tal situação. Como nós já vimos, 2 Crônicas 36, 15 e 16, que o Senhor Deus enviou os profetas ao povo, madrugando, enviando, porém eles zombaram dos profetas, eles rejeitaram o profeta. Isso aqui é uma coisa importante, né? O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Se a mensagem enviada por anjos não ficou sem retribuição à desobediência dela, quanto mais a mensagem pregada pelo próprio Salvador. Então, isso aqui é uma lição, um princípio importante. Deus enviou os profetas e o povo rejeitou. E a rejeição aos profetas culminou em destruição. Deus enviou o seu Filho e o mundo rejeita. E não podemos esperar outro fim, senão também um fim de destruição. Boa ação, más intenções. Deus falou ao seu povo dizendo: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Este texto descreve a relação entre a intenção do coração e a prática, reafirmando que para Deus tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece pensamentos e intenções. De fato, isso é muito interessante, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, fala sobre essas questões. Se você olhar para uma mulher e a desejar, então você já cometeu adultério. Se você irar-se profundamente em seu coração contra o seu irmão, você já está pecando como se estivesse cometendo um assassinato. Isso porque Jesus está ensinando, e isso não é novo, né? Lembra-se disso, isso não é novo. Nós estamos vendo aqui em Jerusalém, 700 anos antes, Deus já dizendo: eu estou olhando para o coração de vocês. Eu estou olhando para as intenções de vocês. E é por isso que a Bíblia tem uma série de advertência. Por exemplo, o escritor aos Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O crente não pode ter as motivações desviadas ou divorciadas das suas práticas. As suas práticas
deve ser resultado das suas motivações. Ah, Melk, mas e se as motivações forem ruins? As práticas serão ruins e as consequências virão. Ah, mas e se eu mudar pelo menos as práticas? Se não mudar os desejos, os intentos, se não mudar as intenções do coração, e essas intenções do coração só se muda com o novo nascimento, com arrependimento, com o Espírito Santo morando em nossa vida e nos convertendo, se não houver essa mudança de intenção, não vai haver mudança de prática. Pode até ter uma mudança superficial, mas logo volta, porque, como diz o escritor dos Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, sim, é do coração que procede as saídas da vida, ou seja, é do coração que saem as práticas. Por mais que se esconda cedo ou tarde, os desejos, os intentos do coração serão revelados a partir das obras que praticamos. No início da invasão babilônica em Jerusalém, é possível identificar duas boas ações do rei Zedequias. Consultou ao Senhor por intermédio do profeta Jeremias e buscou socorro em Deus. No entanto, Jeremias diz que mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor. O que aconteceu aqui com Zedequias? Zedequias está com medo. Zedequias está apegado ao trono e ele está com medo de perder. E como ele já não tem mais para onde ir, então ele busca o Senhor. Mas como nós já lemos e já falamos nos slides anteriores, o intento do coração dele, o desejo do coração dele era apenas se safar, não era se arrepender. Ele não está buscando o Senhor para se arrepender. Isso é um problema sério. Quantas pessoas buscam a Deus apenas para se safar do problema? Apenas para ser curado, apenas para se livrar de consequências piores, mas não para se arrepender. E isso não vai adiantar. Como o próprio Jeremias diz, nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos ao Senhor, deram ouvidos à palavra do Senhor. Quem não se volta para Deus de todo o coração não vai obedecer à palavra do Senhor. Será apenas uma coisa superficial. Essa verdade revela que as motivações do rei não estavam alinhadas às suas intenções. E isso não agradou a Deus e confirmou a ausência de genuíno arrependimento. Ele não estava arrependido, como eu disse, ele estava preocupado com a perda do trono, ele estava preocupado apenas com isso e não estava preocupado em abandonar o pecado. E por causa disso, conhecendo Deus, o coração dele, as intenções do coração, permitiu toda essa destruição. Falta de arrependimento. As palavras, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, Jeremias 15:19, reflete a ênfase do ministério de Jeremias, pois por meio dele Judá foi chamado ao arrependimento. Foram 40 anos, pelo menos 40 anos, Jeremias dizendo, volta, porque se tu voltar, se tu te colocar diante do Senhor arrependido, você será perdoado, será restaurado, a terra manará leite e mel, você viverá de fartura. Foram 40 anos, pelo menos, dizendo basicamente a mesma coisa. Se arrependam, abandonem seus pecados. Mas o povo não ouviu. E fica evidente que arrepender-se é o mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele em dependência e humildade. Virtudes que o rei Zedequias e o povo não possuíam e nem as buscavam. Porque você pode não possuir, porque está vivendo no pecado, mas pode se arrepender e buscar essas virtudes através do arrependimento, confessando seu pecado e se rendendo a Cristo. Mas o povo não buscava melhorar, apesar de todas as advertências, apesar das incursões babilônicas, o povo continuava agarrado aos seus pecados. E isso é um problema sério, irmãos. Quantas pessoas estão vivendo vidas miseráveis hoje? Pessoas que estão na igreja, estão vivendo vidas fracassadas, miseráveis, casamentos, empresas, empregos, vidas, saúde, miseráveis, ministérios miseráveis. Por quê? Porque não buscam se consertar com Deus, não buscam se arrepender. Eu sempre oro ao Senhor, Senhor,
Me ajude a me arrepender, porque eu sei que eu sou um pecador. E eu tenho medo de me acostumar com o pecado. E eu não quero me acostumar com o pecado. Como diz o salmista, se eu dar guarida para o pecado em meu coração, o Senhor não vai responder a minha oração. Então eu não quero dar guarida para o pecado no meu coração. Eu não quero que o pecado tenha um espaçozinho lá no meu coração. Muito pelo contrário. Eu quero me render ao Senhor Jesus. Então nós temos que olhar para o exemplo de Judá, para o exemplo de Zedequias e lembrar que se nós não temos nenhuma virtude que agradam a Deus, nós temos que buscar. Nós temos que buscar esse arrependimento. Se eu estou pecando, eu sei que eu estou pecando e eu não estou me arrependendo, porque isso a gente sabe. Então eu devo buscar, Senhor, tem misericórdia. O pecado é maligno. O pecado retribui com a morte e eu não quero viver no pecado e me acostumar com o pecado. Como um homem que diante da repreensão não se curva, assim Judá se comportou diante das palavras do Senhor. Nem mesmo diante da iminente invasão babilônica foi incapaz de arrepender. Eita, que dureza de coração. A vaidade, a arrogância e a autoconfiança marcaram a postura do povo diante do risco que o cercava. O ambiente que se tinha não era um ambiente que promovia arrependimento. É por isso que a igreja é um lugar que deve ser um lugar de confronto, em amor, sim, mas tem que ser um lugar de confronto, de exortação. Porque senão as pessoas acreditam que o ambiente é um ambiente de acomodação. Um ambiente de apenas tranquilidade. Não. Nós precisamos também estar em um ambiente onde seja provocado o arrependimento, o constrangimento, para que a gente não se acostume com o pecado. Sendo assim, a falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão e destruição de Jerusalém. Deus falou para o povo de várias formas, em vários momentos, com várias intensidades, mas o povo não se arrependeu. E aí, Deus é justo. Toda transgressão tem punição. Se não há arrependimento, vai ter as consequências. Terceiro tópico. Prevenir é mais sábio do que remediar. Uma triste realidade. Diante da iminente invasão dos babilônicos em Jerusalém, há uma significativa mudança, pois antes disso Jeremias era visto indo até o rei e ao povo para entregar-lhes a mensagem de Deus. Mas agora é o rei quem envia representantes ao profeta a fim de consultá-lo. Jeremias 21, 1 e 2 diz as palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Pazu. Mas Zedequias ainda está no seu trono, cheio de arrogância e vaidade. Ele mesmo não vai. Ele manda intermediário, porque ele tem medo de estar na presença do profeta. Ele não é um homem corajoso, decente para estar na frente do profeta. E fica mandando recado, porque as intenções do coração dele não eram verdadeiras e Deus sabia disso. Certamente havia esperança em Zedequias, de que teria uma resposta positiva vinda do profeta. Contudo, a resposta divina pôs fim a toda a esperança. Aliás, eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram de ouvir foi: eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira e com indignação e com grande furor. Esse ponto é muito interessante, irmãos. E isso é recorrente na vida das pessoas. Como que um indivíduo como Zedequias, que está vivendo em profunda desobediência, espera que Deus se alie a ele? Mas Zedequias ficou lá no passado, 2.700 anos. E nós também fazemos isso recorrentemente. Nós também erramos, falhamos e até desenvolvemos uma vida pecaminosa e queremos que Deus seja nosso aliado. As coisas começam a dar errado, o lar começa a fracassar, o ministério fracassar, os sonhos começam a se perder e a gente pergunta por quê? Ora, fizemos uma aliança com o pecado e queremos que Deus seja nosso aliado também? O próprio Jeremias diz: o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Zedequias manda
mensageiro até Jeremias, esperando ter uma resposta de que Deus se posicionaria a favor dele. Como se ele está contra Deus? Deus não ia se posicionar a favor de Zedequias e de Judá, uma vez que Zedequias e Judá está desobedecendo profundamente ao Senhor. Além da palavra de que Deus seria contra Judá, o rei teve que ouvir a notícia de que a Babilônia seria um instrumento contra eles, ao ponto de Nabucodonosor ser chamado pelo próprio Deus de servo meu. Ele tinha que entender que se ele não queria ser usado, Deus usaria outro. Este foi o drama vivido pelo profeta Abacuque, que inicialmente levantou questões a respeito da instrumentalização dos caldeus contra Judá, ainda que a partir de sua experiência com Deus sua visão tenha mudado, vindo a clamar por mudança em sua obra. Abacuque, ele começa clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, tem violência pela cidade, tem idolatria, tem prostituição, tem as coisas piores que se possa imaginar no meio do povo, é o teu povo. O que o Senhor vai fazer? E Deus então responde a Abacuque dizendo: eu mandarei os caldeus para resolver o problema. E então Abacuque entra em crise dizendo: como assim, Senhor? Tudo bem que o povo de Judá, de Jerusalém, está um caos de desobediência, mas o Senhor vai usar um povo pior do que eles para corrigir eles? Deus: sim, vou sim. E Abacuque entra em crise, mas quando ele se prostra diante de Deus, Deus revela a sua grandeza. E quando ele diz: aviva a tua obra, Abacuque está dizendo: lembra, Senhor, da misericórdia, lembra do bem que o Senhor sempre fez ao teu povo, apesar do juízo que o Senhor está trazendo. No meio do juízo, lembra da misericórdia, reaviva o teu povo, faz eles se arrependerem, toca o coração deles. Aprendendo com a história ensina tanto pelo exemplo a ser seguido pelos que acertaram, como também em alertar para que erros do passado não sejam repetidos no presente, evitando assim a destruição no futuro, É bom, principalmente os jovens, olhar para a vida dos adultos. Nós vivemos numa geração em que os jovens têm certa aversão aos adultos. Eu já não sou tão jovem, mas ainda assim eu gosto de ouvir pessoas idosas. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto de ouvir suas histórias, suas experiências de vida, porque eu aprendo. E como diz aqui o comentarista, você pode aprender pelo exemplo do bem ou pelo exemplo do fracasso. Ou, se você preferir, você pode aprender pelo seu fracasso. Mas é inteligente que a gente aprenda com o fracasso dos outros, com o exemplo dos outros. Paulo encorajou Timóteo a seguir os seus ensinamentos e a deixar os maus exemplos de lado, assim como Jesus usou o erro do passado como advertência para os seus discípulos. Lembrem da mulher de Ló. Lembrem que ela não amava a Deus, ela amava Sodoma. E ela foi transformada naquilo que ela mais amava. Quando ela saía de Sodoma, o coração dela estava ficando apegado a Sodoma. Não cometa esse erro. Toda a Bíblia é fonte de ensino, sendo assim, olhar para a história é uma das formas de se corrigir erros, evitar desvios e cumprir a sua missão com fidelidade. E é por isso que nós lemos a Bíblia, para aprender. O que, por exemplo, nos faz ler Hebreus capítulo 11. O texto de Hebreus capítulo 11 é coisa lindíssima. Coisa lindíssima. Diz o texto que aqueles irmãos, eles receberam a promessa. Eles viram a concretização da promessa de longe, mas não herdaram a promessa porque Deus tinha algo melhor para eles. O texto também diz que eles foram profundamente fiéis, leais, a ponto de Deus não se envergonhar de ser chamado o Deus deles. São exemplos sensacionais. Toda a Bíblia é cheia de exemplos sensacionais. Eu gosto muito do exemplo de Davi. Davi foi um homem pecador, cometeu pecados atrozes, mas nós não vemos o registro de Davi voltando a cometer os mesmos erros. Nós não vemos
registro de Davi voltando a adulterar, a maquinar para assassinar o marido da esposa. Nós não vemos Davi contando o exército novamente. Nós não vemos Davi repetindo recorrentemente seus pecados. Ele pecou porque todo ser humano peca, mas ele se arrependeu. Esse é o exemplo que a gente deve ter de abandonar o pecado. Eventualmente, por um acidente, a gente vai pecar, mas a gente tem que abandonar o pecado. Não pode ficar recorrentemente voltando a essa porcaria desse pecado. Tem que abandonar isso. Isso é arrependimento verdadeiro. A igreja na atualidade precisa atentar com temor e reverência para os erros de Israel e as suas tristes consequências, em especial para aquilo que causou a indignação divina e resultou na sua permissão da invasão babilônica em Jerusalém. A igreja dos dias atuais deve orar e combater a mornidão espiritual e o pecado, a injustiça. E mesmo que a gente não transforme a igreja numa ONG ativista dos direitos humanos, e isso é óbvio que isso não vai acontecer e nem deve, nem pode, mas nós devemos combater a injustiça a partir de nós mesmos. Não seja injusto. Vamos combater o pecado, vamos combater o erro, para não cairmos na mesma situação de Judá. Obras a serem lembradas. Jeremias sabia da importância das obras, das boas lembranças como fonte renovadora da esperança da nação. O próprio Abacuque também fala isso. Ele colocou o povo, ele conclamou o povo a que se lembrasse das obras gloriosas que Deus realizou ao longo de sua história, mas em vão, pois o povo não lhe deu ouvidos. Mas ele cumpriu o seu propósito. Embora com o coração distante de Deus, o rei Zedequias enviou 2 mensageiros para consultar o profeta Jeremias sob o argumento de que possivelmente o Senhor operaria as suas obras poderosas em favor do seu povo com base nos seus feitos passados. Eita! Como se percebe, não houve sinceridade nas palavras do rei. Olha só o que o comentarista diz aqui. A esperança de Zedequias era que o Senhor operaria suas obras poderosas em favor do seu povo com base nos seus feitos passados. Mas o povo não está lembrando dos feitos presentes do povo. Eles estão lembrando dos feitos passados de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Mas eles não estão levando em consideração os feitos presentes do povo, que era de injustiça, de idolatria, de perversidade, de imoralidade, de toda sorte de porcaria. Eles estão esperando que Deus haja com misericórdia como agiu no passado, mas sem eles se arrependerem. Isso não vai acontecer. Muitas vezes nós fazemos assim também. Esperamos que Deus haja com misericórdia, com graça para conosco, porque Ele sempre fez assim. Só que nós não queremos levar em consideração o que nós vivemos hoje. E para que as bênçãos de Deus cheguem até nós, nós precisamos nos arrepender. No entanto, o uso da lembrança das obras do Senhor reforça a ideia de que este é um recurso importante a ser utilizado pelo povo de Deus. Sim, alguns salmos convocam o povo a se lembrar de um passado marcado pelas grandes obras do Senhor. Mas nós também devemos levar em consideração as nossas obras. Se nós olhamos para o passado e vemos a grandeza das obras de Deus, e o quanto isso mostra que Ele é grande, nós devemos olhar para o presente e ver a gravidade dos nossos pecados e nos arrepender, porque Deus não irá agir poderosamente, gloriosamente em nosso meio, se nós estivermos dando lugar para o pecado. A igreja na atualidade é convidada a lembrar-se sempre das grandes obras que Deus realizou em sua história e a clamar por restauração naquilo que a palavra mostrar ser necessária. Como nós falamos agora há pouco, que Zedequias e o povo não tinham nenhuma virtude para com Deus. Mas mesmo assim também não buscava. Eles estavam cheios de pecado, de rebeldia, de ignorância, de infidelidade, mas não buscavam arrependimento. E nós precisamos olhar para Deus, lembrar dos grandes feitos de Deus, das grandes maravilhas de Deus, mas também lembrar dos juízos de Deus. Porque às vezes nós ficamos nessa, como Zedequias e o povo de Jerusalém. Ó Senhor, Tu és o Deus que tirou o povo do Egito, Tu és o Deus que fez isso, fez aquilo, abriu o mar vermelho, deu a terra para o povo, deu vitória e
tal, e deu vitória a Davi e a Salomão e tal. Mas e que tal a gente lembrar do juízo contra Saul? Que tal a gente lembrar do juízo contra o próprio Manassés? Que tal o povo lembrar do juízo contra Samaria, contra as tribos do norte, em 722? Que tal nós lembrarmos das bênçãos de Deus, mas lembrarmos também dos juízos de Deus, como com Ananias e Safira, como com Simão, o mágico? Que tal nós lembrarmos que Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de juízo também? Nossa conclusão. O que vimos nesta lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. O povo de Deus é convocado a reconhecer e a preservar os seus valores bíblicos de tal forma a não desagradar a Deus. Isso é feito por meio de uma constante atitude de arrependimento e manutenção de uma vida cristã saudável, lembrando dos grandes feitos do Senhor e clamando por restauração quando necessário. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site www.hebraifoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.